Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da seleção brasileira que chega muito forte para essa Copa do Mundo, galera. Lembrando que o Brasil não vai fazer amistoso antes da Copa do Mundo, né? Igual a Argentina teve amistoso nesta semana, né? A Argentina goleando por 5-0, mas a seleção brasileira e sua comissão preferiu em não fazer amistoso para evitar uma possível lesão entre os jogadores, né? Alguns jogadores que estão sendo utilizados com muita frequência pelos clubes na Europa, né? É o Vinícius Júnior, Neymar, né? E pode acarretar alguma lesão nesses jogadores, então o Tite preferiu fazer treinamento, né? Se reforçar no treinamento e não fazer nenhum amistoso antes da Copa do Mundo. E a pergunta é a seguinte: qual seleção chega melhor para a Copa do Mundo, Brasil ou Argentina? Lembrando que a última derrota da Argentina foi contra o Brasil em 2019, galera. O que vocês acham aí? O Brasil tá melhor que a Argentina? Lembrando que as duas equipes podem se enfrentar na semifinal da Copa do Mundo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham e qual a melhor seleção, Brasil ou Argentina. E bora lá acompanhar o F90 falando tudo sobre a seleção brasileira. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito total à ESPN do Grupo Disney. Boa tarde, quer dizer, boa tarde, ó. Bom dia, Dani. Força do hábito, Zé. É louco, Chácara, Viner, Fábio, todos Louco, estamos Chácara. assistindo. Tá mais tranquilo, Zé? Não, tô sempre tranquilo. Tô sempre É tranquilo. mesmo? Ah, então tá bom. A gente não vê chegou aqui assim, antes né? de entrar no ar, Agora a gente super acalmou. tranquilo. Tô sempre tranquilo. Não, peraí, deixa eu respirar agora. Zé, não fala uma coisa que você não faz, Zé. O fã de estádio percebe o nosso semblante essas coisas. Eu acho que as duas seleções, Dani, elas chegam com o mesmo nível. As duas seleções estão muito bem preparadas. Eu acho que a seleção da Argentina atingiu um grau de confiança muito grande. Né? O problema da seleção da Argentina era a defesa, arrumou a defesa. Do meio para frente, a seleção da Argentina tem a mesma qualidade que tem o Brasil. Você tem Di Maria, você tem Lautaro Martins, você tem Messi. Olha, é um time muito forte do meio para frente. Faltava essa organização defensiva. O Brasil chega, mas não jogou, a Argentina jogou, não jogou. Esses jogos, teoricamente, como o Birner falou, eu também acho, você não pode avaliar por esse jogo, né, especificamente. Porque é um jogo em que todo mundo ali está também meio que se preservando. Na hora que chega, tem que chegar forte, mas é um jogo em que você tem os cuidados ali para determinadas assim coisas, foi 5-0. né? Foi 5-0. Mas assim, eu vejo as duas seleções muito fortes. Eu acho que o grupo do Brasil é mais forte que o grupo da Argentina. Pelo futebol que a Argentina joga, ela transforma o grupo dela mais fácil, né? E o do Brasil, a gente tem dois jogos difíceis. Não que contra Camarões não seja, porque se não entrar no campo e não jogar e não fizer o seu... Mas é muita diferença de qualidade. Sim, não, é muita diferença, eu sei, mas se você tem time que se fecha lá atrás que não tem qualidade nenhuma e consegue perder de 1-0. Sim. Tem isso, né? Copa do Mundo é isso. Ontem, vocês viram o Oman contra a Alemanha? 1-0 muito duro, e o Oman perdeu gols assim, perdeu mesmo. Perdeu vários gols, então isso pode acontecer. Copa do Mundo tem sempre uma surpresa, mas eu vejo o Brasil mais forte, mas mais forte não, vejo o Brasil com um grupo mais forte. A Sérvia me incomoda um pouquinho, porque a Sérvia joga mais futebol, tem jogadores mais decisivos que a Suíça. Então o Brasil não pode bobear, tem que jogar 90 minutos com a concentração E à esses máxima. jogadores decisivos atuam em posições em que o Brasil talvez não seja as posições mais consistentes do Brasil. Eu acho, por exemplo, o Brasil tem uma boa dupla de zaga, mas eu não acho que seja uma senhora dupla de zaga. Talvez ela até se firme, porque o Tite muitas vezes na carreira transformou duplas de zaga. Mas a dupla de razoáveis zaga em argentina é muito boas. melhor que a brasileira? Não. Eu também não acho. Mas a seleção joga de maneira mais defensiva que a brasileira. A brasileira joga mais bola e deixa um pouquinho mais de espaço. O problema é que, assim, aqui na América do Sul, a gente tem que falar um pouco da América do Sul, que foi o que nós vimos, né? Sim. As equipes respeitam muito o Brasil. Na Copa do Mundo, elas vão respeitar? Vão. Mas eu não sei até que ponto, por exemplo, a Sérvia, perdido por 1, perdido por 1000, a gente sabe que vai jogar contra o Brasil, a gente tem que jogar o jogo, vamos jogar a Vera, né? Incomoda o Brasil, porque o Brasil, pelo que nós estamos vendo e pela convocação do Tite, pelos homens que o sistema que ele falou, encontrou os sistemas táticos para jogar, o time é um time que vai jogar
para frente. Mas eu acho que tem uma coisa que chama atenção também. Ok, eu acho que o grupo do Brasil é mais difícil que o grupo da Argentina, mas o Brasil tem um caminho muito difícil para chegar à Argentina se isso acontecer. E aí, se consegue trilhar esse caminho de uma maneira sólida, eu acho que isso dá uma força muito grande para esse confronto. Porque aí vai ter passado por Uruguai, subjetivo. por Alemanha, por um grupo menos Mas a seleção vai incorporando na competição. Até por ter 30 dias, a competição ela trabalha muito com confiança. A seleção pode ir melhorando. Você pode, mal comparando, em 2002, como que a seleção brasileira chega à Coreia do Sul e Japão? Sob uma desconfiança muito grande, mais desacreditada. O grupo China, Costa Rica, tem mais uma seleção, Turquia. Ganhou um grupo de preparação. Isso. A seleção foi incorporando durante a Copa. A Turquia, a arbitragem deu uma cooperada. Com a arbitragem dando uma força com a Bélgica grande. também. Então, mas aí que tá, Birner. Mas a seleção que chegou talvez nas quartas de final não era a seleção de antes da Copa. Não, a Copa diferente. ajudou a seleção a ganhar, ganha uma outra cara, fica mais confiante. O próprio treinador encontra jogadores no meio da competição. Isso pode acontecer. A seleção brasileira agora mas pode. A Copa é isso, né? Ela é muito isso. A Copa ela é muito isso. Além da qualidade que você tem que ter para chegar, né, e para iniciar a Copa do Mundo, ela é muito baseada em confiança, né? Então você vai vencendo jogos, você vai avançando, você vai aumentando essa confiança, você vai colocando um pouco mais de medo nos adversários. Agora, porque né, todo Fábio? mundo olha assim. As A Argentina ganhou de 5-0. Ganhou porque o adversário é mais fraco. As duas a estão Alemanha teve postulantes problemas a título. Exato. A Alemanha teve problemas com o Oman. Mas aí é amistoso, os caras não se dedicam. Então é na Copa, são os primeiros jogos da Copa que realmente vão mostrar o que as seleções, porque, né? Fábio, o que elas podem apresentar durante a competição. Tem uma coisa que acho que foi o jogador de Camarões que falou sobre a seleção brasileira, né? E isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Eu acho que foi dos Camarões, que ele falou assim, essa seleção brasileira a gente já conhece. Não é igual às seleções brasileiras de antigamente. De fato, se você analisar, ela não é. Ela é um pouco mais coletiva, é um time que tem uma divisão de responsabilidades, mas não é como antigamente, que as nossas seleções, em relação à parte individual, sobravam em todas as posições. Né? E tem uma coisa que eu acho que isso pode pesar um pouco. São os enfrentamentos. Esses jogadores já estão acostumados a ter esse enfrentamento. A realidade do mundo hoje é outra, né? A maioria joga na Europa. Então, por exemplo, aquela coisa que você de antigamente, não muito tempo atrás, enfrentei o Ronaldo, mas eu nunca enfrentei o Ronaldo. O Rivaldo, nunca enfrentei o Rivaldo. Hoje não, se você pegar, eu acho que todos os jogadores já se enfrentaram. Todo mundo se conhece. Mas é uma seleção mais difícil de ser marcada, né, Zé? Do que algumas de tempos passados. Eu acho que se for olhar os enfrentamentos, é jogador do PSG contra jogador do time menor, jogador do Real Madrid contra jogador do time menor. Mesmo quando a gente fala de dupla de zaga, os atacantes muito elogiáveis, o Vlahovic na Juventus ainda não é o Vlahovic. Sim, mas o que eu quero dizer, os caras já estão acostumados. Aquela coisa de... A gente falou isso na coletiva. A dificuldade da primeira vez do enfrentamento de não conhecer, o cara já sabe. O Júnior não é novidade para eles. O Rafinha não é novidade para eles. E tem uma outra... Mas não é novidade. Mas o coletivo não pode ser? Mas não é novidade, Rafa, a partir do momento que você olha, por exemplo, o Vinícius no Real Madrid, no modo de jogo. Exato. Quando você coloca o Neymar para jogar junto com o Vinícius Júnior, o Rafinha para jogar junto com o Neymar, enfim, com o Richarlison, isso é uma surpresa para os adversários. Eu acho que é por isso que é tão importante esses treinos que a seleção vem fazendo, esse período curto de tempo, porque isso eu acho que é uma grande surpresa. Porque antes a gente só tinha o Neymar. Então o cara olhava e falava assim, bom, se a gente travar um pouco o Neymar, a Argentina é um pouco isso. Porque o Di Maria, ontem ele fez um grande jogo, mas o Di Maria ele aparece e desaparece. Em muitos momentos, assim, você olha e fala, bom, se o Messi não resolver jogo para a Argentina, as coisas não vão funcionar. O Brasil parece que tem mais opções hoje. Então, assim, quando você olhar o Neymar se aproximando do Vinícius Júnior, isso é uma surpresa para o adversário. A maneira como o Neymar vai jogar ao lado do Paquetá, a gente não sabe a escalação do Brasil, mas esse jogo, esse conjunto do Brasil com a qualidade que a gente tem, isso eu acho que é uma força que a seleção tem e uma surpresa para os adversários. Eu discordo de você em relação ao Di Maria. Eu acho que se você pegar só, vamos usar o pedrivismo aqui, o recorte do Messi na seleção argentina, do Di Maria da seleção argentina, eu não acho que o Di Maria fica devendo. Não acho, né? Mas o Di Maria... seleção, você só na seleção. Sim. Não tô falando na carreira, mas mas acho que outros também se encaixam nisso. Eu acho que o Brasil hoje tem uma movimentação que pode surpreender mais, de repente, do que a movimentação argentina no encaixe. Porque por mais que esses jogadores não estejam juntos na Europa, se conhecem, gostam de atuar juntos. Então eu vou com o capitão nessa linha, assim. Mas esse é um bom debate, porque eu acho que levanta a coisa... A gente já colocou em vários momentos que a seleção dependia do Neymar. Quem depende mais de quem hoje? Quem é mais importante para o seu grupo, né? Pensando nesses dois que estão aqui. Eu acho que
que o Messi hoje é mais essencial do que o Neymar para a seleção. Mas o Messi, o Messi, Dani, o Messi tem uma qualidade. Uma vez eu conversando com o Vitamina, o Silvinho, desculpa, o Silvinho. Eu estava achando que era vitamina C. Que jogou no Rosário Central, foi levar no Morumbi e falou, ele Morumbi é massa. Vitamina D é bom para quem toma sol. O Silvinho, né? Na época que ele estava no Barcelona e jogando com o Messi, eu falei assim, pô, Vitamina, como é que funciona isso, né? Pô, o cara, ele não tem a necessidade de pegar na bola o tempo todo, né? Ele falou assim, Zé, essa é a força do Messi. Sim. A força que ele tem de entender o papel dele dentro do campo, que ele sabe que ele não precisa ficar pegando na bola o tempo todo. Às vezes ele se resguarda, ele respira, ele caminha ali, ele fica andando um pouquinho aqui, ele devagarzinho ele vai se posicionando no lugar. Quando ele pega na bola, ele faz de 0 a 100 em 1 segundo e ninguém pega. Mas isso no clube, né? Que ele tem gente para acompanhá-lo e ocupar esses espaços que em determinados momentos ele deixa. Na seleção vai ter? Sim, mas na seleção ele tem o mesmo comportamento. Ele não é o cara de ficar pegando a bola. Não, então, mas aí eu estou te perguntando do entorno. O entorno vai ter o mesmo comportamento para compreender isso? Então, mas eu vou chegar lá. Automaticamente, quando você tem o Messi, quando você tem o Neymar, você se sucumbe a esse tipo de coisa. Ao jogador que é mais técnico, que é o jogador o essencial, que é o craque da sua equipe. Automaticamente você tem essa referência. Uma bola tá difícil, tá complicado, jogo. Até eu brinco, né? Jogo no Messi. Então eu brincava com o Calçade. Só que o Messi não tem essa característica. E os outros jogadores, eles continuam também da mesma forma. E essa é uma coisa que eu gostaria que o Neymar não fizesse. Que o Neymar tem essa, por característica, quando ele não pega na bola, ele tem a necessidade de buscar a bola dos pés dos volantes. Eu vou pegar a bola, ele começa a criar, começa a fazer as coisas, sabe? Ele quer participar. É um vício, é um defeito, é uma qualidade, a gente não sabe. É uma característica, é uma característica que ele tem. Mas em determinados momentos isso pode ser prejudicial. Como eu falei, eu estou esperando para ver como vai funcionar essa seleção, porque até agora o coletivo está muito forte. Toca a bola aqui, faz o gol ali, toca ali. Não, agora é seu, agora é meu. Não, toca, faz você e tal. O problema é quando é Vera. Porque na Vera, Dani, tem algumas cláusulas contratuais, tem propaganda, tem a magnitude de você se tornar o cara do Mundial, tem tudo isso. Tem a vaidade do ser humano, que isso muitas vezes você tem que saber controlar. Basta ver o que está acontecendo com o Mbappé no Paris Saint-Germain. O ano passado ele estava tranquilo, pianinho, assinou o contrato, hoje ele quer mandar no time, que é natural. Então, a única diferença que eu vejo entre Messi e Neymar é esse tipo de situação. Né? Os dois grupos sabem da importância de cada um, mas o Messi, ele não tem a necessidade de se provar. Eu tenho que provar que eu sou bom. O Neymar, no inconsciente dele, sempre tem que criar esse desafio. Eu tenho que provar que eu sou capaz de fazer isso. Eu tenho necessidade de provar que eu tenho que pegar a bola e fazer isso. Até com uma responsabilidade, porque ele sempre foi criado assim. Joga a bola, tá ruim, joga a bola no Messi. Quer dizer, tá bom, joga a bola no Neymar, que o Neymar vai fazer isso. Então, para ele, é natural. Então, para ele se desfazer desse vício, que às vezes é bom, às vezes é ruim, é uma coisa complicada. Não dá para dizer que o Messi é mais importante para a seleção argentina? Não, eu acho que os dois são importantíssimos para as respectivas seleções. Agora, o comportamento do Messi, eu acho que é o que diferencia do Neymar. O comportamento do Messi. Você não vê o Messi gritando, você não vê o Messi... vai de 0 a 100 muito rápido. Sim, mas quem faz mais falta se sair? Essa é a... Não, óbvio, a gente está falando de dois craques, de dois gênios, mas eu estou pensando assim, pelo coletivo que tem no entorno de cada um. Se você tira a figura central de uma seleção e de outra, quem tem mais potencial para avançar, para seguir? Eu acho que se tirar o Messi da Argentina, a Argentina sente mais. Eu acho. Até pela falta de substituto. Eu acho que sente mais. O Brasil não. O Brasil pode se tornar independente. Sim. Com algumas dificuldades, mas pode se tornar independente. Eu tenho dúvida. Eu acho. Eu estou respondendo a pergunta. Sim. O Messi é o único, o Messi é o único jogador extra classe argentino. O Lautaro joga muito. Mas coletivamente é outro time hoje. Então isso eu acho que não é que inclusive muito consistente coletivamente. Exatamente. E tem uma coisa que me faz discordar dessa coisa de porque isso eu não concordo assim radicalmente com essa teoria de que pegar seleções mais fortes torna a equipe mais forte para outras fases. Eu não acredito. Eu concordo com o Fábio Luciano, quando a seleção vence jogos... Você não ganha confiança? Você passa do Uruguai, se você passa da Alemanha, você vai ganhando confiança. Qualquer vitória dá confiança numa Copa do Mundo. Um torneio de um mês. Curto. A seleção vai encorpando, vai ganhando força, vai ganhando coletivo, os jogadores vão se sentindo mais confortáveis com a pressão da competição e
eu tenho absoluta certeza que se você pegar seleções fracas, você tem mais chance de fazer isso do que se você pegar seleções fortes. Mas eu acho que você está excluindo o psicológico dessa tua conta. Não. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? O psicológico de você passar da Alemanha, que já tomou de 7-1 numa Copa do Mundo em casa, não é diferente de você ganhar de uma... E eu vou até pro outro lado da chave. Ganhar de uma Holanda que está voltando à Copa depois de algum tempo fora. Não tem um peso maior? É menor, Dani. É? Eu acho que sim. Eu entendo seu raciocínio. Eu acho que a alegria, mas eu acho que alegria sim, mas temos de desempenho eu acho que, não. Exato, também eu penso parecido. Porque são poucos jogos, o espaço de tempo é muito curto, e aí você se motiva independente do adversário. Porque esse jogo de seleção, Dani, ele é muito grande, assim, sabe? Independente da seleção. Então, eu acho que... É lógico que você venceu uma Alemanha em determinado momento, de repente, como o jogo se mostra... Isso faz até mais diferença do que o adversário em si, sabe? Assim, então, jogou muito bem, ou saiu de uma situação complicada dentro do jogo e conseguiu avançar. Isso tem um peso muito grande, assim, mas acho que a Copa é diferente, a maneira como você olha. Eu acho que independente da seleção, conforme você vai avançando, você vai tomando corpo, vai tomando confiança, e é lógico que quanto mais se afunila, né? Os jogos vão ali para semifinal, enfim, quarta, semi, é lógico que a tendência é você enfrentar adversários maiores. A Copa do Mundo... ele vale pelo jogo da fase que ele está. Isso, exatamente. O jogo da fase de grupos tem um peso gigantesco. Das oitavas maior ainda, das quartas maior ainda, independentemente do adversário. Do adversário, é isso. A alegria muda, a alegria muda de acordo com o time que você ganha. Se enfrentássemos a Alemanha e descontássemos o 7-1. Seria mais prazeroso do que ganhar de Camarões na semifinal, contra a Argentina, né? Mas o jogo é do Mas mesmo eu tamanho. acho que na Copa do Mundo, eu acho que isso é um peso menor. Assim. Eu acho, assim, eu estou entendendo o que vocês estão falando, mas eu acho diferente no sentido de enfrentamento. Se você vai enfrentar uma Alemanha, e é independente do 7-1, é diferente de você enfrentar uma seleção africana. Você enfrentar de Gana, enfrentamento. Isso sim. É diferente. Não, mas o nível de concentração é diferente. Mas você acha que numa semifinal de Copa do Mundo faria diferença, por exemplo? A responsabilidade, sim. Porque a responsabilidade entre Brasil e Alemanha numa semifinal, ela está dividida. A responsabilidade entre Brasil e Nigéria numa semifinal é toda do Brasil. Então, melhor se dividir a responsabilidade. Sim, mas é o que eu estou te dizendo. Não, ele está discordando de mim, está indo mais pro... Mas é que a tendência é que esse confronto nessa fase não aconteça. Não. Talvez eu não tenha me explicado direito, não é isso. É que vocês estão falando sobre enfrentamentos. Sim. Né? Que se você melhora, se você evolui, se cria dificuldade... Eu pensei no psicológico depois de eliminar uma Alemanha, vai. E eu estou falando sobre isso, sobre o enfrentamento. Como é que o seu psicológico vai ser afetado? O jogo é grande. Eu vou jogar contra a Alemanha e vou jogar contra a Nigéria com o mesmo grau de concentração. Então, mas é mais importante o enfrentamento, Zé, o confronto? É mais importante você enfrentar a Alemanha ou por ser uma semifinal de Copa do Mundo? Não, a importância... Isso eu quero dizer. Sim, não, eu entendi. Eu estou falando que a importância ela é a mesma. Ela é igual. Ela é igual, Sim. porque é um jogo de semifinal. Não, é mais importante a semifinal de uma Copa do Mundo do que a seleção que você enfrenta. Sim, entendeu? isso que isso que eu estou dizendo. Depende de quem seja, né? Que eu estou dizendo, eu não estou discordando de vocês. Sim. Eu acho que é esse tipo de coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: num enfrentamento entre semifinal, que é aí que eu falo que muda a cabeça do jogador, do treinador, porque a preparação ela é diferente. Sim. Por mais que você se prepare todos os jogos, ela tem uma preparação diferente. Para a seleção brasileira, se você enfrenta uma Alemanha, você divide a responsabilidade. Aí o jogador tem uma outra forma de pensar. O jogo é grande, o jogo é importante, mas é a Alemanha também. Então a Alemanha é um jogo... Vou jogar contra a Nigéria. Obrigação é jogo grande, é jogo gigante, eu vou enfrentar a Nigéria, mas a obrigação mundial, todo mundo vai olhar para o Brasil. E aí eu estou indo depois. Quando você passa, o fato de ter passado da Alemanha, na minha cabeça, deveria ter um peso. Você quer ver, Dani, você quer ver, assim, a gente está falando disso. Se a Alemanha tivesse perdido para a Oman ontem, você imagina como seria? Sim. Mexe, né? Assim, tô na boca de uma Copa do Mundo. Nós começamos a falar aqui, não sei quem foi, se foi o Fábio, se foi o Prats. O México perdeu para a Suécia. Sim. Você vê como muda o... Sim. Eu mesmo falei, esse jogo aí ninguém dá nada com nada e tal. Mas muda. É difícil, porque você está numa linha muito tênue, uma linha para o jogador de futebol, para o treinador de futebol, você administrar isso.
É uma coisa... Porque você não pode trazer o que está de fora para dentro. Se você trouxer, aí já acabou. Você não faz nada. Aí acabou, você não faz nada. Então você tem que se fechar. É isso que é o difícil Prates ia numa falar Copa do Mundo. sobre ainda, voltando, né? Mas é porque a gente estava no raciocínio de quem era mais importante para a seleção, do entorno. Você ia fazer um raciocínio sobre a seleção da Argentina. Para a gente ir lá no treino do Brasil. O que a gente viu da Argentina nos últimos anos, e isso deve muito ao trabalho do Scaloni, que é uma novidade. Quando ele chega, quase ninguém queria o cargo que ele ocupa como técnico. É um outro time. Eu, sinceramente, claro que o Messi é o jogador que desequilibra, claro que o Messi é o centro das atenções, mas, entre aspas, os coadjuvantes estão muito bem. Eu consigo, por exemplo, eu não conseguiria talvez imaginar até 2018 uma Argentina campeã do mundo com o Messi mal. Hoje, se o Messi talvez estiver razoável, não estiver tão bem, eu acho que outros podem levar. Então, isso se deve muito ao trabalho feito pelo Scaloni, é um crescimento coletivo. Você acha que o Brasil tem menos essa coletividade? As duas seleções. A gente, em um momento, olhava para... É só o Neymar, enfim. A gente não tem... Agora, acho que o Brasil está um pouco à frente. O Brasil evoluiu coletivamente, em relação a revide, em relação a se ele sofreu uma falta, se ele não vai querer depois devolver. Isso eu não vejo no Messi. Não na Argentina, em qualquer lugar. Dos dois. Messi é um jogador que recebe menos cartão. Aí é uma diferença de personalidade, reclama, então. E ele entende o momento do jogo, de mata-mata pode ter um peso. Como o Zé falou, ele entende o momento do jogo. O Messi, ele tem, né, a experiência suficiente para que ele entenda que naquele momento do jogo as coisas estão mais complicadas para ele. E isso não tira ele do centro. Ele sabe que em algum momento a bola vai chegar. O Neymar, já como o Zé falou, ele já fica um pouco mais inquieto, né? Mas aí é característica, né? Vamos jogar essa bola lá em Turim? Assim, Quer falar rapidinho? E o Messi tem a sua personalidade. Eu acho que a Argentina, até por ser uma seleção com menos recurso técnico que a brasileira, a gente fala de drible, de improviso nesse momento... por necessidade, ela se tornou uma seleção defensivamente consistente, apesar de não ter grandes zagueiros. Eu não gosto do Otamendi, vou ser bem direto. Eu acho que é um jogador de zaga razoável só. Eu também acho não isso. Não acho tudo isso. Eu acho a zaga brasileira melhor. Por outro lado, muito do que a gente tem elogiado a Argentina tem a ver com o fato de ter sido campeão da Copa América aqui. Não estou falando que foi a arbitragem que fez a Argentina campeã do mundo. Não foi. O Brasil não estava jogando bem. O Brasil hoje é muito melhor do que era na decisão da Copa América. Houve uma reformulação desde então. Sim. Mas, por exemplo, o Depô não vai poder mandar nos árbitros como ele fez aqui na decisão da Copa América, porque é outro perfil de arbitragem também na Copa do Mundo. Então, eu acho que a Argentina tem como desafio se manter forte na parte defensiva como ela é, com outro perfil de arbitragem. Não vai dar para ser tão catimbeira, que nem foi aqui, porque é a nossa característica do futebol sul-americano e eu até gosto. Eu gosto. Também. E acho que na parte criativa ela tem desafios, porque apesar de ter jogadores muito bons na frente, o trio de frente, aliás, o quarteto de frente, né? Pablo Gonzalez, Messi, Di Maria ou o Lautaro, jogam 3 desses 4, é de nível muito alto, mas a construção que vem de trás é boa, ponto. A construção do Brasil é muito melhor. Deixa eu jogar essa bola lá em Turim. Porque tem o Neymar no meio de campo ou como atacante. Aí isso é uma diferença enorme, eu acho. Claro. Deixa eu jogar lá pro Pedro. Pedro está acompanhando, a gente está com imagem ao vivo, daqui a pouco vai começar o treino da seleção brasileira. Campo bonito, hein? Ô Pedro, já entra no papo aqui com a gente, conta o que tem aí, óbvio, né, acontecendo em torno de onde você está, mas quero saber em relação a essa preparação, assim, no teu entendimento. Deve estar contaminado pela atmosfera que vive, mas quem chega melhor preparada, Pedro? Vou descontar daqui a pouquinho, porque você está vendo aqui ao centro do campo os membros da comissão técnica e agora os jogadores começam a se apresentar, saíram ali da parte da academia ali do CT da Juventus, começam a chegar aqui no campo do CT da Juventus. Uma sombra ali rapidinho, o amigo acabou colocando a mão aqui sem querer, jogadores entrando em campo, Dani. Treino marcado para agora, 3h30 local, 11h30 daí. Comissão técnica começa a se ajeitar, os jogadores vão chegando naquele frio, fazendo sua oração ali, os goleiros ali ao fundo batendo uma bolinha, fazendo uma altinha com o Tafarel, com auxiliar também de preparação de goleiros ali, só para te dar um panorama, tá, Dani? Já eu volto, entro no debate, deixa eu só checar quem tá entrando, se não tá faltando ninguém, se Marquinhos está em campo. E a gente vai trazendo as novidades aqui, porque só pode transmitir 15 minutinhos hoje, porque tem promessa de coletivo, tem promessa de distribuição de colete, tem promessa de esboço de time por aqui. A gente vai falando, Dani. Fugiu que ele não quer dizer que o Messi faz mais falta que o Neymar lá na frente de todo mundo. Não, mentira, o Pedro tá apurando ali informação, então daqui a pouco a gente volta... Daqui a pouco a gente volta a conversar com ele. Claro, informação em primeiro lugar, daqui a pouco Pedro Ivo, então, com o treino ao vivo da seleção. Você vai acompanhar aqui, a gente vai ver quem está em campo, tentar desenhar esse Brasil já para o primeiro jogo contra a Sérvia, a estreia do Brasil na próxima quinta-feira, dia 24. Eu perguntei aqui na hashtag F90BR se vocês de casa escolheriam quem para a seleção. E tá dando aqui um empate técnico. Vou colocar assim, tá? O
O Pietro diz, o Messi tem muito mais futebol que o Neymar, ele é mais completo. O Pedro Leite tá elogiando aqui o Fábio Luciano. Aí, tá quase te escolhendo na frente do Messi e do Neymar. Aí, Fábio, aí. Eu escolheria também. Eu agradeço. O Fábio fala, o Neymar não está no patamar do Messi. Teve um outro fã de esporte que colocou aqui, o Arthur Morta, La Pulga, só tem 7 bolas de ouro. E as pessoas falam muito dessa coisa do comportamento, que foi o que a gente trouxe, né? Acho que quando a gente pega o comportamento, o Messi está à frente. São períodos diferentes de carreira. Talvez isso faça diferença nessa Copa do Mundo, porque o Messi já se provou, é o que o Zé fala. 7 bolas de ouro, não tem mais muito o que provar. Óbvio que uma Copa do Mundo muda o patamar, mas a sensação que eu tenho é que o Messi é melhor resolvido com a carreira que tem. Isso entra em campo em algum lugar? Pode ser, Dani. Assim, a gente tem de pontuar que o ano do Neymar é muito bom. Sim. O Neymar que chega à Copa do Mundo tem jogado muito bem pelo Paris Saint-Germain, inclusive o Neymar muitas vezes mais coletivo, né, de atuação e de números também. Em muitos momentos no PSG o Neymar até chamando mais a atenção e jogando melhor que o próprio Messi, que está em outro momento da carreira. E a dúvida que eu tenho é em relação a isso, Dani, em relação a essa história de cartão, como que isso vai ser medido, como que isso vai ser pesado. Agora, é muito difícil a gente conseguir distinguir quem é mais ou menos importante. Eu acho que as duas seleções estão muito bem coletivamente, são candidatas fortíssimas a ser campeões do mundo. Galera, na minha opinião, os dois jogadores têm importância para as duas seleções, né? Aqui no Brasil, para mim, o Neymar é o melhor jogador, mas não é o único. A seleção hoje em dia não necessita somente do Neymar, né? Claro que com o Neymar em campo, o jogo é outro, totalmente diferente, jogador que vai chamar a responsabilidade. Eu espero, né, o Neymar, já chegando a quase 30 anos, que tenha a cabeça na Copa do Mundo, né, para não cair em provocações e levar cartões desnecessários, né? Assim, é um jogador de ponta, um jogador de ponta você vê por isso, o jogador ele pode provocar, pode ser provocado, mas ele não leva cartão. Quem lembra de Ronaldo, como é que era Ronaldinho, os caras jogavam bola, só tem que pensar em jogar bola, Neymar entra querendo já problema, não vai dar em nada. Mesma coisa eu digo também para o Vinícius Júnior tá muito nessa onda. O Vinícius Júnior também não era assim, de negócio de confusão em campo. Agora os últimos jogos tá arrumando muitos problemas com os jogadores dos outros times. Eu acho que isso não é bom. Eu acredito que isso não vai acontecer na seleção. Eu acredito que os jogadores vão ter mais a cabeça, porque sabe que a Copa do Mundo, um erro compromete todo o trabalho de 4 anos. Copa em 4 anos, então você não pode errar. Errou, já era, não tem jeito. Então, a seleção tem que ter a cabeça no lugar. Eu acredito que o Brasil, né, eu acredito que o Neymar, né, o Neymar tá com a cabeça no lugar, assim também como o Vinícius Júnior, né, que tá com esse histórico aí nos últimos jogos aí de arrumar problema, né, confusão. E o Daniel Alves também, se jogar, tem que ter cuidado total, porque só no treinamento já vimos como que ele chegou, imagina no jogo, né? Se o treino é um jogo e o jogo vai parecer uma guerra, né? Então tem que ter cuidado. Eu acredito que a seleção brasileira vai vir muito forte na Copa do Mundo. E para mim o Neymar e o Messi têm as importâncias dele na seleção brasileira. Na minha opinião, o Messi é mais decisivo na Argentina do que o Neymar é para a seleção brasileira. Para mim no PSG o Neymar é melhor do que o Messi no PSG. É um jogador muito mais decisivo no PSG e muito mais importante, mas na seleção, para mim, o Messi está um pouquinho à frente do que o Neymar. E sobre o futebol, o Neymar, para mim, é um dos jogadores mais habilidosos do mundo, mas a carreira do Messi não tem como se comparar a carreira do Messi com a carreira do Neymar, porque o que o Messi ganhou na idade do Neymar não se compara, entendeu? Para mim, o Messi é muito maior que o Neymar. O Neymar tá muito atrás. Neymar é um jogador que sempre esteve envolvido com muitos problemas extracampo e com isso aí acabou atrapalhando um pouquinho a carreira do Neymar, né? E por isso o Messi para mim é maior que o Neymar em termos de futebol, mas na atualidade para mim o Neymar tem sido um jogador melhor do que o Messi na atualidade. No geral, para mim o Messi é incomparável, não tem como comparar, mas no atual momento para mim o Neymar tá jogando melhor que o Messi. Essa é só a minha opinião. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Quem é melhor, Neymar ou Messi, né? Na atualidade, é óbvio, né? E se o Brasil pegar a Argentina na semifinal, se o Brasil é favorito a chegar à grande final da Copa do Mundo, deixa nos comentários aí o que vocês acham. Se o Brasil
tá forte mesmo nessa Copa do Mundo. Deixa a opinião de vocês, que é muito importante. Não esquece, deixa seu like, se inscreve também no nosso canal se você não é inscrito, assim você não vai perder nenhuma novidade aqui do nosso canal, e também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.